E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre CAFOF 11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. E aqui no relatório do mês de fevereiro dele, é muito interessante porque a gente teve um rally no IFIX ali desde o começo de fevereiro, e aí a Quineia comentou isso no relatório de fevereiro dela, então é interessante, que eles comentam que desde 2024, setembro de 2024 para ser mais preciso, a gente teve uma forte tendência de queda no IFIX, e aí agora, em fevereiro de 25, a gente teve uma reversão desse cenário. E aí, dois principais motivos levam a isso. O primeiro deles é uma queda na taxa de juros futura, ou seja, os juros futuro que o pessoal precifica lá no futuro, muito por conta de vários pequenos motivos, mas um deles sendo também a eleição de 2026, já sendo meio que tentando ser precificado no mercado, e também o alto nível de desconto dos fundos imobiliários, que sinceramente não ia se manter por muito tempo nesse nível, porque era um nível que não fazia sentido, um nível injustificável, né? E aí é interessante porque eles trazem até um gráfico aqui mostrando a média de ágio e deságio dos fundos de crédito, de CRI, de papel, e dos fundos de tijolo. E isso é bem interessante, se você não sabe o que é um ágio e deságio, é normalmente, né, o ágio é o que negocia acima do valor justo e o deságio é o que negocia abaixo do valor justo. E aí é bem interessante porque eles mostram justamente que a média de negociação dos fundos de papel, de crédito, de CRI, é de mais ou menos 0,5%, ou seja, normalmente os fundos de papel negociam a 1,05 do VP. E aí é bem interessante porque, ao mesmo tempo, os fundos de tijolo negociam na média, a mais ou menos 0,95 do VP. E isso é bem interessante porque essa é a média. E no atual cenário, e aí o atual cenário sendo precificado quase como lá em 2016, né, perto do impeachment da Dilma, que o Brasil estava numa catástrofe, os imóveis estavam muito depreciados, o galpão estava totalmente, estava muito vago, laje corporativa basicamente não tinha ninguém querendo, só tinha saída, ninguém alugava laje corporativa, ninguém alugava escritório, shopping dava prejuízo, e aí nesse cenário, era o cenário que estava sendo precificado novamente, só que shopping dando muito lucro, lajes corporativas quase cheias, galpões logísticos no menor nível de vacância, então é bem interessante comentar sobre isso. E aí, no atual cenário, e aí claro a gente está falando do mês de fevereiro ali, os fundos de crédito estavam sendo negociados com 13% de deságio, então um valor relevante, e os de tijolo com 25% de deságio. E aí, claro, esse valor já é muito grande, pensa, 25% de desconto ali, né, 0,75 do VP, a média que os fundos de papel de tijolo estavam sendo negociados, e isso chegou a ficar ainda maior ali em setembro de 24, justamente onde a gente teve um pico ali de queda, né, outubro ali mais ou menos, que os fundos de tijolo chegaram a negociar com 30% de desconto e os de papel com 20% de desconto. E aí, claro, depois os papéis tiveram uma rampante um pouco maior que a de tijolo e agora a gente tem o mesmo movimento. E isso muito influenciado por causa justamente da taxa de juros pré-fixada futura. Então você pode ver que quando a gente tem um aumento nessa taxa pré-fixada de juros, a gente tem uma queda no IFIX. Você pode ver um aumento aqui, uma queda aqui, e aí quando ela começa a cair, a gente tem novamente uma alta no IFIX. E aí bem interessante porque eu comentei justamente sobre isso na comunidade. Se você não conhece a comunidade, eu vou deixar o link aqui do nosso site para você dar uma olhadinha, e se você achar que faz sentido garantir seu acesso, mas é bem interessante porque eu comento justamente isso daqui lá na comunidade. Mostra um gráfico bem parecido com esse na realidade, então bem interessante porque foi um movimento que hoje a gente está vendo acontecer e que eu cantei essa bola há um tempo atrás, há um mês atrás, eu já estava cantando essa bola ali para quem é membro da comunidade. Então, se você achar que faz sentido, o link tá aqui para você dar uma olhadinha no site e garantir o seu acesso. E aí eles comentam justamente dessa questão que o investidor pessoa física, ele tá vendendo, ele tá saindo da bolsa, enquanto o investidor institucional e o não residente, ou seja, o estrangeiro, tá comprando. Então, é bem interessante porque é exatamente a mesma coisa que eu falei nesse vídeo aqui da nossa reunião mensal de fevereiro lá da comunidade. Eu falei exatamente a mesma coisa e a gente está vendo agora que todas essas tentativas de acerto, essas previsões foram acertadas, né? Enquanto a gente teve também um destaque para a questão da volatilidade nos últimos meses do IFIX, né, dos fundos imobiliários. Estava com uma volatilidade muito maior do que a média, e é isso, claro, por conta de que eu mesmo comentei também da questão de que a gente tem uma volatilidade maior por causa de um fluxo estrangeiro muito maior e por conta do alto nível de desconto que a gente tinha. Então, a gente tinha esses dois pontos que com certeza trariam e vão trazer cada vez mais, principalmente o estrangeiro entrando cada vez mais, porque o HGBS, por exemplo, foi o primeiro fundo que agora tem relatórios e informações em inglês disponibilizados
disponibilizada para os estrangeiros investirem em imóveis do Brasil, e isso é muito bom porque, eles não vão investir com força, claro que nenhum portfólio vai ter 10% no Brasil, mas é 1% de trilhões que botam aqui num fundo imobiliário no Brasil, que claro, a gente fomenta muito mais essa indústria. Então é bem interessante comentar sobre isso, essa questão da volatilidade também, e eles comentam que apenas desde 2014, 10 anos, apenas em março de 22, pandemia, pior cenário, laje corporativa vazia, shopping vazio, trancado, galpão logístico foi o único que se safou com e-commerce, né? Mas a gente teve uma volatilidade, só foi maior em 10 anos na pandemia. A gente teve em dezembro de 24 a segunda maior em 10 anos. Então bem interessante comentar sobre isso também. E aqui tem um fluxo, né, do investidor local. Do investidor local, que é o investidor profissional, né? O investidor qualificado, são os fundos, são os gestores milionários, multibilionários, né? Botando dinheiro na bolsa, enquanto o investidor pessoa física estava sacando dinheiro na bolsa. Que a gente tem a volatilidade. Um ponto interessante da volatilidade é que sempre que a gente teve altos picos de volatilidade foram exatamente em momentos em que a gente teve grandes altas valorizações, e a gente pode perceber que agora foi o segundo maior nível em 10 anos, então o que isso significa, né? Eu deixo aqui pra você, acredito que você já tenha entendido onde eu quero chegar, mas é bem interessante comentar sobre isso, e até comentando um pouco mais sobre esse vídeo da comunidade que eu fiz. Eu fiz lá pra reunião mensal de fevereiro, que é justamente um dos grandes benefícios da comunidade, né? Um de vários benefícios da comunidade, é justamente esse acompanhamento que a gente tem por lá, e eu faço reuniões mensais, tanto pra explicar o cenário atual e o que eu vejo de oportunidade, como que eu tenho me posicionado, então é uma reunião mensal de posicionamento, como também para tirar dúvida ao vivo com o pessoal. E aí eu sempre posto ela na plataforma, então vocês podem ver, até disponibilizei o som aqui pra vocês poderem dar uma olhadinha, e eu comento justamente sobre isso, essa questão eu mostro inclusive esses gráficos que vocês estão vendo agora no relatório do CAFOF, eu mostro aqui, então essa questão da reversão da NTNB, que aí é o Tesouro IPCA, aqui a Kinea usa o prefixado, mas é basicamente a mesma coisa, é juros, né? E aqui eu uso de 10 anos, enquanto aqui eu uso de mais de 5 anos, enquanto a Kinea usa de 5, mas é parecido. E aí eu mostro justamente isso, eu mostro essa questão da volatilidade, e eu falo justamente sobre isso, tudo isso que você está vendo agora em abril, o pessoal lá viu em fevereiro, né? Então é interessante comentar sobre isso, e aí eu mostro justamente sobre essa questão, sobre ágio, deságio, como eu tenho me posicionado. Então é bem interessante essa call aqui, o pessoal até deixou um comentário, né? Enfim, então é um dos grandes benefícios da comunidade, eu gosto bastante, eu tenho um carinho imenso pela comunidade, porque eu posso ajudar você diretamente, você pode ter esse contato próximo comigo. Então, se você achar que faz sentido, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Se você ainda não conheceu até agora, vai lá, clica no link, tenho certeza que você vai gostar. É um valor irrisório de um pão de queijo com café para você garantir acesso a tudo isso. A gente tem a plataforma aqui com vários e vários conteúdos, análises, enfim, tem muito conteúdo por um valor que realmente é para te ajudar a investir cada vez melhor. Inclusive, você viu que, como eu, vou até colocar o título desse vídeo, eu te disse. Então, se você ainda não garantiu a sua comunidade, eu tenho certeza que você vai se arrepender. E eu não quero que daqui 3 meses eu tenha que te dizer de novo, eu te disse. Então, o link tá aqui na descrição, fechou? E aí a gente tem aqui também, em relação ao CAFOF agora, né? Ele investiu 2% do patrimônio dele, então é uma compra até que relevante em fundos de CRI. Seguiu a estratégia que ele já estava seguindo desde a última vez que a gente analisou ele. Vou deixar o vídeo aqui no card para você poder assistir depois, até conhecer um pouco mais da carteira dele, né? Que é só realmente uma atualização sobre o fundo. Ele tem 0,33 em reservas, então tá bem tranquilo a reserva do fundo. E aí a gente tem justamente a carteira dele aqui, a maior parte em fundos, né? E aí fundos de CRI, 37%, 17% logística, escritórios 9% e shopping varejo 17%. E aí, claro, a gente tem a carteira dele aqui, LVBI, HSML, VGIR, VISC, BRCO, RBRY, CPTS, BRCR, XPLG, CVBI. Ou seja, é uma carteira boa, ela não é fenomenal, ela não é excelente, mas é uma carteira boa, é uma carteira com bons fundos e com bons nomes, mas assim, uma carteira de 0 a 10 é uma nota 7,5, 8 ali, então é uma carteira boa, também não é grandes coisas, mas são bons fundos, né? E isso fica evidente também, e aí, claro, se você quiser uma análise um pouco mais aprofundada desses fundos aqui, uma minúcia maior, o vídeo tá no card para você assistir do CAFOF 11, a última vez que a gente analisou ele, e aí a gente tem também, a gente consegue perceber que a carteira não é de tão boa qualidade assim, claro que é de boa qualidade, mas não excelente, né? Aqui pelo próprio duplo desconto, né? O que o pessoal chama de potencial de upside, depende do termo aí, cada pessoa usa tem duplo desconto, tem potencial de upside, enfim, cada um usa o termo que prefere, e aí a gente tem justamente um potencial de upside, um duplo desconto de 50%, ou seja, o CAFOF hoje é negociado a R$ 71 e ele tem um potencial de chegar até 105
se tanto os fundos dentro dele, quanto ele também chegar a VP. Então, se todos os fundos aqui do CAFOF 11 e ele mesmo forem negociados a VP, a cota chegaria a R$105, tirando valorizações futuras de valores patrimoniais. Então, interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí você pode ver quanto normalmente é um bom desconto, Então, essa é uma das propostas interessantes do fundo, né? Esse desconto que ele tem por uma carteira que é até interessante, ainda mais nas maiores posições aqui. E aí a gente tem uma concentração em fundos, você pode ver que, cara, basicamente 30% dele está em 3 fundos, né? Então, a gente tem uma concentração que só que é uma concentração positiva, na minha visão, justamente porque é uma concentração em bons fundos, né? Não é uma concentração em fundos pequenos e ruins. Então, interessante comentar sobre isso de toda forma. E quanto maior o duplo desconto aqui, dá para perceber, já é uma métrica, um indicador que de menor qualidade ou de menor conhecimento do mercado são os fundos dentro da carteira dele. Então é um ponto que você pode analisar também. Claro que um dos grandes benefícios aqui do CAFOF 11 é justamente essa gestão da Kinea com esse desconto de 50%. Então é bem interessante esse ponto específico. Vou deixar o vídeo aqui para você assistir no card também sobre o CAFOF 11. Mas sobre o fundo é isso. Inclusive, se você gostou dessa análise, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like. Se você tiver qualquer comentário, pode deixar aqui também, que eu sempre leio, respondo, curto o comentário de vocês. Então já se inscreve, deixa teu like e também pode deixar qualquer comentário aqui, que eu sempre estou aqui disponível. Inclusive, se você ainda não clicou para conhecer a comunidade, o link tá aqui na descrição. Fechou? Assiste o vídeo que tá no card. É isso, é nóis e